fazer aquele movimento feminino que é improvisar, ser maleável, flexível, né? A gente não tá aqui na semana pra gente poder queimar padrões. Então, vamos lá, vamos nos adaptar. Sobre a Jornada da Mulher Fênix que está acontecendo nessa semana. Hoje a gente vai falar com a Tarsila. Ela é nossa primeira convidada, tá? Para falar um pouco. Eu tô aqui na tomada, gente, porque a minha bateria deu um pau. Vou falar hoje com a Tarsila, tá? Que está participando da Jornada da Mulher Fênix e que está aqui também no propósito de trazer a trajetória pessoal dela para que a gente ganhe essa força, tá? Ela vai oferecer essa força dela, do despertar dela, da decisão dela de se autocurar, e a gente vai receber. Então, a convidada, Tarsila, vocês me desculpem estar com o telefone na mão, a gente teve uma diferença aqui. Opa, não quero esse cílio. Vamos lá, vamos ver se a gente recebe aqui nossa querida Tarsila para contar um pouco da trajetória. Oi, bom dia. Oi. bom dia, tá E me aí, ouvindo? agora? Estou te ouvindo muito bem. Agora vai, né? Agora bora. Que linda, Bom viu? dia. Ô, querida, obrigada. Estou aqui super preparada para tudo, né? Então, Percebi estamos que a gente juntas. deu uma flexibilidade no quadril aí, deu tudo certo. Deu tudo certo, né? À toa, né, gente? Que estamos aqui para fazer dar certo, né? Não é à toa que viemos aqui nesse propósito que dar errado ou ir pelo caminho que a gente já sabia não é a solução dessa semana, dessa jornada, né? É que, na verdade, esse certo ou errado, a gente que começa a introjetar e tudo vai dar certo, né? Ficar com essa certeza de que não importa o caminho, depois no final vai dar tudo certo. Então, a gente fica tranquilo e aproveita o que a gente tem para aproveitar, né? Nessa jornada. Exatamente. O julgamento, né, que pertence, que existe, ele vai trazer para a gente apenas, né, uma forma da gente pensar no que a gente pode escolher ou não, né? Ele serve Sim. nesse lugar de, de te ajudar a organizar, né? E não de ser o inquisitor, né? O inquisidor de um comportamento X, Y ou de uma definição, que é o encaixotar, né? Então a gente não está querendo, né? A gente não está se propondo a encaixotar. A gente está apenas aí, vivendo e deixando levar. Com Então, certeza. Para dessa. falar de maternidade, né? Não tem como a gente falar de caixinhas, né? Já abordando um pouco aqui, Uhum, essa questão de maternidade é exatamente isso que você falou. Não tem como a gente rotular, colocar definições, avaliar a pessoa, a mãe, o que, que é certo, o que, que é válido para ela, né? Eu acho que é muito esse caminho mesmo que a gente está comentando aqui. é, claro, assim, só para o pessoal entender. Nessa jornada da Mulher Fênix, o que eu fiz? Aqui no Instagram e na vida, eu tenho um propósito, né? Digamos, uma missão, uma vontade, um objetivo, uma meta, que é ajudar a todas as pessoas com as minhas ferramentas e com as minhas sabedorias, com as experiências que eu vivi, a trazer a sua melhor versão, melhor versão de si mesma. Então, o que que eu penso? O que que eu, dentro de tudo que eu experimentei, o que que eu vi que foi mais potente até agora, que era estar entre mulheres. E o que me chamou a atenção de todo esse despertar, por isso que acabei
criando essa jornada? O que me chamou a atenção? Foi que quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, o portal da maternidade, para todos os momentos em que a gente é convidado a se olhar, eu acho um dos portais mais potentes. A jornada da Mulher Fênix, ela foi feita para que todas as mulheres, mães ou não, para que todas as mulheres possam trazer a sua melhor versão, né? Mas o que acontece? Eu consigo ver que, por isso, não à toa, as mulheres que estão aqui participando de lives comigo, eu, por escolha e por intuição, percebi que eu gostaria que todas fossem mães. Por quê? Porque essa foi a minha trajetória. Então, essa foi a trajetória que fez sentido para mim. Então, me interessa, para além de ajudar toda e qualquer mulher, ou toda e qualquer pessoa, me interessa essa parcela de mulheres e que viveram os mesmos dilemas que a gente viveu, né, Tarsila? Que é ter entrado dentro de um canal, de um, sei lá, um beco, ou um túnel, ou acho que eu tô falando coisas obscuras, mas enfim, dentro de uma passagem, né? De um momento em que é muito fácil, se você ainda não pegou seu lugar de poder até então, se perder. Justamente pelo que você aviões estão passando. É um pouco interferência, mas dá para ouvir. Então é muita interferência, justamente pelas interferências, que esse lugar e esse momento da vida de uma mulher, que já é o tempo todo encaixotada e julgada né, e colocada numa redoma de ideias, sofre. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, só para situar por que a chamada para o lugar da maternidade nos fascina, de certa forma, né? E nos liberta também em algum lugar. E nos trouxe essa oportunidade, né? Pode falar, meu bem, eu acho que eu falei até demais. Não, na verdade não, sim, né? Sim, tudo que você falou faz sentido para mim. O que eu gostaria de falar também primeiramente, agradecer você ter me chamado para isso, para estar aqui hoje. A maternidade, para mim, ela sempre eu recebi esse chamado visceral mesmo para participar daqui, porque desde que eu tive meu filho, ele está hoje com 4 anos, eu comecei a refletir e viver intensamente nessa maternidade, e todas essas coisas já chegaram para mim, todas essas reflexões que você trouxe, e é um profundo estado de meditar mesmo para mim. A maternidade, ela funciona bem com isso, como se fosse um estado de cada vez mais uma possibilidade de autoconhecimento, de observação, de necessidade de estar presente, necessidade de reavaliar várias outras condutas, como noções de dependência, por vezes, abrir mão de nossas necessidades, porque às vezes é necessário, sim, porque tem uma criança dependente da gente, e eu não estou aqui para falar assim, vai dar tudo certo. Ou às vezes, assim, não é, na verdade não é isso que eu quis dizer. Na verdade, não é que vai ser tudo fácil e fluido. Não, tem os desafios, sim, e tudo depende da forma que a gente está empoderada, se conhece e começa a buscar outras possibilidades para que a maternidade seja de um lugar fluido, né? Então, eu acho muito interessante essa proposta, né, do Projeto Fênix, porque é bem isso mesmo. Viver a maternidade, ela é sim um momento intenso da vida das mulheres. Ela é um canal, é um portal de autodescoberta, e para mim funcionou como uma recuperação da minha essência profunda, assim. Porque Isso.
Eu estava muito afastada da minha essência, eu estava muito na energia masculina vigorante, no meu ser. E quando chega aquele serzinho dependente, aí agora, ó, vamos exercitar a parte feminina, a energia feminina, e não tem escapatória. Para as coisas serem mais equilibradas, de fato, a gente vai ter que resgatar toda essa parte do feminino, o acolhimento, o carinho, e a gente vai aprendendo meio que na prática, porque hoje em dia eu nunca vi assim, na verdade nunca não. Eu hoje, bom, o que eu decidi falar hoje, né, sobre crenças limitantes na maternidade e Uhum. também eu gostaria de começar a falar esse assunto com a foto que eu coloquei para divulgação, né? Eu não sei se todo mundo chegou a ver. Que foi um portal muito forte no momento da maternidade, né? Que tiveram o seu despertar, tiveram a vontade de olhar para si, olhar para suas dores, se aproximar da sua essência. Então, como que foi para você esse caminho, quando você começou a olhar para o autoconhecimento, quando você começou a caminhar nessa jornada de se conhecer, de trazer outras ideias, de outras manifestações, e se existiu alguma ferramenta que te chamou a atenção, né, nesse momento, se isso, de repente, isso caminhou para outros lugares, como comigo, que acabou combinando na profissão e tal. Então, é mais nesse lugar, porque a maternidade, ela faz parte de um papel que a mulher pode exercer, mas de uma maneira geral, para você criar a sua melhor versão, você pode estar ou não dentro da maternidade, né? No nosso caso, a gente está dentro da maternidade. Então, como que foi, só para a gente iniciar de um ponto de partida, como que foi esse seu início de caminhada para você se olhar, mesmo que tenha envolvido a maternidade? Sim, para mim, Laura, começou justamente com a maternidade, o meu início de autoconhecimento mesmo, minha jornada profunda foi com a maternidade de fato. Eu realmente não fui criada em nenhuma religião, foi sempre uma pessoa muito racionalmente, né, uma pessoa incentivada uma perspectiva muito crítica na minha educação, né, em relação até a questões, estudos pós-coloniais, estudos feministas, tal. E a minha educação fez parte disso, né? Eu sou formada em direito, sou advogada, e a minha formação inteira foi isso. Só que quando eu engravidei, pareceu que na verdade foi um relembrar. Para mim, soou, na verdade, como se fosse foi o despertar, relembrando quem, na verdade, eu realmente era. Aí, durante a gravidez mesmo, eu já comecei a me conectar. Conectar com a lua, eu tenho uma ligação muito profunda com a lua. Me conectar com pedido, assim, como se fosse estabelecer orações, fazer algumas ritualísticas que antes, para mim, não eram como se eu não precisasse, era como se fosse assim, daí eu parece que eu, a partir do momento que eu entendi a magnitude disso, dessa posição, desse desafio que ia ser me colocado, eu automaticamente comecei a pedir ajuda superior, comecei a me conectar mais com a espiritualidade. E daí, nisso, meu filho nasceu, eu já fui para o Reiki, que é uma terapia energética, né? Que, que usa a sobreposição das mãos para que a gente. Isso é uma técnica, né? É uma técnica. O reiki que eu fiz é do Mikao Usui, né? O mestre Mikao Usui, Sim. japonês, que ele faz essa. É como se fosse uma canalização da energia, que é o Ki, né? Que é a energia cósmica, e o rei, desculpa, e o que é a nossa energia vital. Cada ser humano tem uma energia vital. Cada ser humano, cada planta, cada ser vivo tem uma energia vital. E daí ele faz a junção do rei, que é essa energia cósmica, com o nosso ki.
para fins de alinhar. E daí, essa foi a primeira técnica que eu usei, né, para despertar, assim, para relembrar, na verdade. Eu falo que realmente foi uma fase de muito relembrar para mim. Depois disso, aí foi autoconhecimento. Eu comecei porque essa oportunidade, essa janela, esse portal da maternidade, para mim, começou a mexer com muitas questões de olhar para os meus pais, de olhar para minha infância. Então, aí, não, tem coisa aqui tem sombra aqui que eu preciso Olhar, né? ressignificar, exato, ressignificar para conseguir fluir melhor. Então, isso para mim foi uma oportunidade incrível de autoconhecimento, de ver coisas que eu estava submersa no inconsciente mesmo, né? Então, nisso eu já vim me trabalhando muito e a todos os dias. E era uma coisa muito incrível, porque eu via a mudança. Quando eu me transformava, eu já via mudança no meu filho, sabe? Questões, conflitos, coisas assim que estavam mal resolvidas em mim. Aí eu, não, agora eu tomei meu lugar, agora eu entendi o que eu preciso fazer, já gera uma transformação meio que automática nele, é incrível. Porque a nossa relação, a nossa simbiose é muito forte, né? Pelo menos nesse período principal, que é até os 3 anos, né? Que a nossa corrente, nosso Fusão. ligações energéticas são muito mais fortes. Sim. Depois eu fui para uma terapia que se chama Theta Healing, que é a que eu mais trabalho hoje em dia, né? Que eu mais estou usando a técnica hoje em dia na minha vida. Eu encontrei um lugar muito especial nela, porque justamente é aquela parte da foto, né? Que eu comecei a falar e eu retomo agora. Na divulgação tem uma foto que eu tô com meu filho na Chapada dos Veadeiros, é um mirante que se chama Janela. E quando eu decidi viajar para lá, né, tem toda uma pegada de coragem, porque você para sair com uma criança, para ir até a esquina, você tem que começar a se preparar toda, mochila, Muita tudo. coisa. Você acha que você tem que levar. Se por nós, a gente saiu com uma mala. Só que aí a gente Sim, tem com um pouco de certeza. vergonha e a gente sai socando dentro de. Né? Com certeza, com certeza. E, e daí, para você fazer viagens dessa, que antes eu pensava assim, olha, eu não, acho que parou. Acho que eu não consigo, né? Eu vou ter que parar um tempo, tal, focar aqui na criação dele e depois eu retomo o meu ritmo de vida, porque eu sempre gostei muito de estar na natureza, de estar fazendo trilha, essas coisas. E, na verdade, não. Quando ele fez 2 anos, eu falei assim, não, eu vou. E aí a gente pegou e foi para essa viagem, só que daí eu coloquei como se fosse café com leite. Ah, eu só vou nos lugares mais light, que eu sei que pouco. A trilha vai de 1 quilômetro no máximo, eu não vou pegar e me enveredar muito para esses lugares. Só que aí, chegando lá é um lugar muito especial, né? Paralelo 14, tudo mudou e tudo me ajudou a ressignificar tudo isso que estava dentro de mim. Porque essa trilha eu li a descrição antes de ir, né? E falaram assim: trilha nível difícil, recomendado para profissionais, não sei o que. Daí eu já descartei. Eu falei assim: não vou, Meu Deus. não dá. Só que chegando lá, eu encontrei com várias pessoas que elas pegaram e falaram assim: vamos lá no Mirante da Janela. Daí eu falei assim: meu, eu tô com ele, não tem como, não sei o que. Daí elas falaram assim: vamos. Aí eu me propus a ir. E aí foi uma superação de uma crença limitante muito forte para mim. Porque é aquela coisa de tipo, eu não consigo. Eu agora mudou a minha vida e agora eu tenho um ser totalmente independente de mim, eu não vou conseguir fazer nada. Não, você Você consegue. já entrando num papel, é, é, De um papel maternidade imposto, né? estagnada. Com Um papel que certeza. não era o seu, a sua versão Com criada por certeza. você, né? Com A certeza. gente já, é o que eu falo, a gente chega na maternidade, é muito fácil pegar a roupa que está aí no universo, né, essas informações do inconsciente coletivo e vestir. Então, por isso que é esse meu fascínio em falar para essas mulheres que são mães sempre. Pode continuar, Sim, com desculpa. certeza.
Não, é bem isso mesmo que você falou, essa questão de, eu vou aqui, eu vou fazer as coisas só pelas beiradas, eu vou comer só pelas beiradas, mas o que eu quero fazer mesmo, eu vou deixar de fazer por conta disso, porque tal, eu tenho muito, vai ser introjetado muitos medos, muitos desafios. E daí essa viagem para mim ela foi muito esclarecedora e mostrou que não, é possível. E outra, você pode, na verdade, só que as coisas mudaram. Você pode fazer a partir de uma perspectiva de adaptação, de flexibilidade, de tipo, ó, não dá para você ir, mas talvez sozinha. Vamos juntar com outras pessoas, vamos criar ferramentas para gente fazer dar certo aquilo que o meu verdadeiro eu quer, né? E aí foi nisso. Daí a gente pegou e foi. Eu fiz a trilha. Por exemplo, ela era duração prevista de 5 horas. Pra gente demorou 8 horas. Por quê? A gente vai em outro ritmo. Quando a gente tem filho ou filha, né? É outro ritmo. A gente tem que se dar o direito de também respeitar um outro ser que a gente recebeu como é, nosso hóspede, né, por um tempo aí, a gente foi o portal dele para essa vida, então a gente também tem que respeitar o ritmo dele. Mas essa viagem marcou para mim que ponto não é a maternidade, ela não vai ser um motivo de eu anular a minha personalidade, as minhas escolhas, o meu verdadeiro sentir, o que faz o meu coração pulsar, entendeu? Porque foi bem isso. Isso faz o meu coração pulsar. Às vezes, para uma pessoa, sei lá, assistir um filme. O coração dela pulsa com isso. Então, tudo isso veio removendo um monte de crença limitante, esse meu percurso, né? Crenças limitantes que estavam submersas, né, no meu inconsciente e que foi trazendo à tona. Não, olha, dá pra gente fazer, dá pra viver a vida que eu quero com um serzinho que é dependente, que tem outras necessidades. Então, é muito essa força do feminino unido, que ele começa a pulsar. Quando você tem esse despertar, quando você tem essa determinação, esse foco em não se anular. E, inclusive, isso vai ressoar nele. Eu tenho uma amiga que ela teve a infância perfeita. A mãe dela abriu mão, ela trabalhava no Ministério Público, Isso a mãe dela existe? abriu Isso mão do existe? Ministério Público, pegou e fez as festinhas, estava ali toda aquela coisa de presença para essa minha amiga. No caso, ela falou assim, eu tive de tudo, material, nunca me faltou nada, presença da mãe, tal, tal, tal. Só que aí ela tinha um vazio dentro dela. Era um vazio. E de quem que era esse vazio? Era da mãe dela, porque na verdade a mãe dela abriu mão de tudo, do emprego que era dela, ela abriu mão de tudo para viver uma coisa que estava encaixotada, que era como se fosse uma realidade que impuseram para ela, e ela não estava confortável com aquilo. E a minha amiga, ela ficou nesse lugar de vazio. Mesmo tendo tudo no formal, ela tinha um vazio muito grande dentro dela. E daí, numa sessão, a gente foi descobrir que, na verdade, era isso, porque ela sentia que a mãe dela, justamente, ela tinha se anulado para ela. E essa sensação era da mãe dela, entendeu? Não era uma sensação só dela. Então, muito cuidado Sim, com as coisas que a gente a vai gente fazer para abrir mão, né, para os nossos. Eu estou abrindo mão para o bem do meu filho. Olha bem, se você está abrindo é, mão, vai chegar num lugar que você vai se sentir vazia. E isso vai ressoar para a criança também, né? o que às vezes a gente que está muito vivendo uma vida muito material, muito, né, num lugar de racionalidade, a gente esquece dos outros campos de atuação, né? Por exemplo, o campo das emoções, voltei aqui para o nosso lugar. O campo das emoções, ele é um lugar que não é um campo visível, mas ele existe.
E Sim. um serzinho que acabou de chegar nessa terra, né, que foi transportado aqui através da nossa barriga, ele está muito mais ligado aos campos sutis, emocionais, do que ao campo material. Ele não tem boleto para pagar, ele não tem, né? Ele não tem Com conta certeza. para pagar, ele não pensa, ele sente muito mais. Ele é muito mais o sentir, ele é muito mais a emoção, ele é muito mais o espiritual, ele é muito mais a alma do que qualquer outra coisa. Então, o que que esse ser, como um ser daqui, um ser humano, sim, onde que mora esses vazios, né? Nesse mundo sutil. Então, assim, a criança, ela não tem a racionalidade para chegar e interpretar que, não, ela está fazendo isso, isso foi uma escolha e tal. Ela capta. Então, a gente tem dentro desses primeiros 7 anos e também a vida intrauterina, a gente já tem muita ciência, já tem muito estudo em relação a esses impactos que acontecem, né, no caminho da mãe e do filho, né? Essa troca, essa fusão que existe emocional, do mundo espiritual, do mundo emocional, e que isso impacta depois na vida adulta. Porque isso vai carregar como que essa. Tem vários nomes, né? Mas o que essa psique, o que essa mente, o que essa história emocional, o que, como que esse ser humano vai reagir depois, né? Que tipo de emoção vai ser e sentimentos vão surgir para ele depois no caminho que ele vai fazer. Então, existem várias vertentes que olham para esse momento do primeiro setênio e da vida intrauterina, vários, né? Várias, tem as constelações, tem a Jung, tem as psicologias, né? Tem a psicanálise, tem a psicologia Tem Teta Healing também. transpessoal, tem as terapias, Theta Healing, tem a análise corporal que fala somente de traços que foram gerados durante vida intrauterina até 5 anos e meio, 6 anos, completando, fechando com 7 anos. Então, assim, o que a gente vê nesse espaço é que a criança, ela capta e espelha essas emoções. Então, a visão sistêmica, ela vai falar sobre repetir, sobre esses padrões ancestrais que estão no campo energético ou no campo emocional, no campo da alma, cada um vai fazer um tipo de leitura e que você encaixa ali. Então, assim, essa criança que, do exemplo da sua amiga, que teve essa infância, ela captou aquilo ali, né? E ela, de certa forma, ela carregou esse sentimento da mãe porque ela achava que aquilo, no momento de fusão, ela não conseguiu se desfazer daquele sentimento, né? E aquele sentimento não necessariamente era o dela. Então, assim, quando a gente olha mesmo para a maternidade, padrões da sociedade que a gente vê, né? O que normalmente vem através de aquelas espetadinhas, aquelas diquinhas que dão pra gente, sempre que estão com um pano de fundo de como que se deve ser, né? Como que você deve agir num caixote de tipo, mãe é sacrifício, né? Mãe é sacrifício, é uma crença, né? Então, o que isso impacta no filho? Porque quando eu falo de trazer a melhor versão da mãe, é para que esse filho Com certeza. também possa trazer, porque a herança vai ser passada. A herança emocional, a gente só fala de biologia, de DNA, mas a herança emocional existe. E cada vez mais a gente, olhando para essas ferramentas, para essas filosofias, e também que depois viram ferramentas e terapias como as constelações, a gente percebe que as heranças são passadas. Então, escolher viver melhor e fazer escolhas por si, certamente vai impactar numa licença energética para que os filhos possam entrar nessa mesma sintonia, né? Num desenvolvimento saudável, é bem isso mesmo. Né? Eu, Nesse desenvolvimento. Vou ter que pegando um voltar ali pouco que o tá gancho dando. do que você estava falando, essa parte assim de. Eu entendo que é uma parte de uma disciplinarização, né? De como que é o cuidado.
isso faz parte de um mecanismo de poder da sociedade mesmo, que vem querendo anular o ser para o dever ser, né? Então, nessa pegada assim, de a gente. Eu lembro muito no começo, porque ele foi meu primeiro filho, e eu tava muito. Fica com aqueles medos, não sei o que tal. Aí corre pro médico. Aí vem aquelas coisas. A dieta é desse jeito, ele tem que não sei o que, não sei o que. E aquilo começou a me matar, meu, porque era uma coisa muito assim. Eu não tava com estrutura, com segurança o suficiente, eu tava terceirizando o cuidado do meu filho. Parece que a Porque gente não, eles não dão tempo, né? A maternidade, eles querem te entubar, eles não dão tempo para você ver se aquilo é uma decisão boa. E, na verdade, é, não tem muito tempo mesmo. Só que se a sociedade, em geral, deixasse a gente usar o nosso instinto, tudo bem. Só que vem com aquela certeza. chuva, né? E daí eu fiquei nessa pegada durante os 4 primeiros meses, tendo que fazer essas rotinas de, tem que ir no... Gente, isso aí foi pra mim vamos no nutricionista, vamos no pediatra, vamos no... ele tem que ir no fono. Tipo, a gente tinha 4 meses, gente. E oi, eu não tô nem dormindo, eu tenho que ir em tudo isso. Tipo, ele foi mais especialista Dormindo, na minha vida. dormindo para ser fofa, né? Que a gente às vezes não vai nem no banheiro, né? Com Nesse certeza, período. com certeza. E aí, beleza. Aí teve toda essa coisa, só que daí eu peguei e falei assim: não, cara, isso é loucura. Isso sim tá me afastando de mim. E daí eu peguei e rompi com essa parte, assim, de tipo, não, eu não vou, eu vou fazer o que eu acho. E daí eu comecei a despertar a bruxona que existe dentro de mim aqui. E foi chazinho, foi muito mais cantoria, músicas, e eu peguei despertar essa coisa de, olha, meu filho começou a ir pro parque comigo quando ele tinha 1 mês, 2 meses, que eu falei assim, não, ele precisa de sol, ele precisa de ouvir a mata. E foi isso que eu fiz. E daí nisso vem uma pegada, o relembrar que eu vim comentando. Aí eu fui fazendo reiki, fazendo todas essas coisas. Mas foi um sentir muito profundo que eu tive que romper uma barreira, assim, de que toda essa caixinha que você veio falando, todo esse conjunto de disciplinarização, todo o conjunto do que a sociedade estrutura, espera de ser uma boa mãe. Por exemplo, eu lembro que quando eu começava a sair no parque com ele dava as birras, ele pegava, fazia as coisas lá. Aí eu comecei a me ver num lugar de vergonha, sabe? Aquela coisa de tipo, nossa, mas eu tô incomodando o outro, não sei o que tal. E os outros. E parecia que todo mundo tava olhando para mim mesmo. Mas aí quem que era que tava. Quem que tava insegura? Era eu, não era a criança e nem a atração dos outros. Isso acontecia por conta das minhas. é, das minhas sensações internas, sabe? E daí que foi uma caminhada, uma construção de começar a olhar para o que eu quero, eu, mulher, Tarsila, o que eu preciso também, porque tem a questão também o que eu quero, o que eu preciso e o como que eu posso fazer para chegar no meio termo, né? Enfim, essa foi a minha. Essa, esse momento, a maternidade em geral, ela mexe muito em qualquer nível, tá? Para qualquer tipo de infância, da mais saudável até a mais traumática, né? Com essa necessidade do ser humano de aprovação, né? Com essa necessidade de pertencimento. Então, a gente corre um risco muito grande de cair nesse lugar. Mas o que você, Tarsila, pode, assim, em relação ao Theta Healing, o que é essa ferramenta, de repente, até para quem não conhece, né, para quem nunca teve esse contato, o que isso, de repente, na vida, como que funciona essa ferramenta? Eu tenho algum conhecimento, assim, mais superficial, mas como que essa quebra de crenças limitantes que fez parte da minha trajetória, e o que essa ferramenta poderia contribuir no caminho de uma mãe, por exemplo, né? Para que ela se empodere, como que funciona de certa forma? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Sim, com certeza. Bom, você estava comentando em relação a outras ferramentas do período da primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, o primeiro setênio, né? Que é a formação
inclusive do chácara raiz nosso, né? Todo mundo sofre a influência todo ser é formado, os chakras eles são formados principalmente a partir de setênios. E do 0 a 7 anos é a formação do chakra raiz. Para o Theta Healing, que é onde a gente mais recebe a influência dos nossos pais e do ambiente. Questões de segurança, conforto, alimentação, está sendo formada nesse primeiro setênio. No Theta Healing, quem canalizou essa ferramenta foi a Baiana Stable, né? Ela é uma americana que ela desde muito nova ela tinha essa questão de conexão com o mundo espiritual e certa vez ela estava com um problema de saúde muito grave e ela pegou e começou a canalizar mesmo um processo de cura. Nisso, ela descobriu ferramentas de fazer cura instantânea, esse poder que às vezes a gente deposita às vezes só nos alienígenas, né? Imagina assim, só o povo que chega lá e pum, dá uma cura e a gente consegue, curas físicas mesmo que eu tô falando. No caso, se eu não me engano, dela era um câncer, alguma coisa assim, e ela acabou, um problema na perna que ela tinha, e ela acabou se curando. E aí ela começou, nossa, daí ficou aquele boom, nossa, ela conseguiu a cura, tal, como que a gente faz isso? E ela começou a fazer a mesma coisa que ela fez com ela através dessa técnica, ela começou a fazer nos outros. Só que aí ela começou a perceber que tinha gente que não se curava. Tinha gente que ficava... ia lá e talvez tivesse um pouco melhora, mas depois não se curava. E daí ela descobriu o porquê que as pessoas não se curavam em processos de canalização. Não foi que ela descobriu, é por conta disso. Não, foi coisa superior, entidades superiores que inspiraram ela a ter esse discernimento, né? Aí ela começou a descobrir que essas pessoas que não conseguiam a cura era porque, de alguma maneira, essa doença ela estava sendo útil para algum tipo de aprendizado, útil para algum tipo de evolução da pessoa. Entendeu? É como se fosse assim, vou citar um exemplo. Meu pai, por exemplo, ele tá com câncer no intestino. E aí, a gente vai lá e faz um processo de Theta Healing com ele e faz uma cura. Mas não conseguiu o resultado, não teve. O porquê que não teve esse resultado? Foi justamente porque tem alguma coisa que tá ali segurando no inconsciente dele, que ele não é merecedor, ele não pode ter essa cura devido a algum motivo, às vezes genético, às vezes a nível histórico, às vezes a nível de alma, algum tipo de contrato que ele se dispôs a permanecer nesse contrato. E aí, a gente pega descobrindo o ponto através da ferramenta, a gente faz a liberação, né? A gente testemunha a liberação, porque não é, na verdade, os Theta Healers, no caso eu, como aplicadora da ferramenta, eu não realizo o procedimento, eu canalizo também, eu testemunho a cura. E aí a gente consegue liberar isso. Por exemplo, daí do meu pai. É porque ele estava com a crença de que se ele ficasse saudável, ele ia ser esquecido pelas filhas. Entendeu? E daí é como se ele não ia ter mais o contato familiar. Então, no inconsciente, e isso estava causando para ele, ele se tornar doente para ter as filhas próximas dele. Então, vários exemplos. Às vezes uma pessoa quer comprar uma casa. Eu quero manifestar uma casa. Ok. O que está te impedindo, então, de manifestar essa casa? Aí a pessoa vai lá, não tem nada me impedindo. Isso é no consciente. A gente vai falando no consciente, que são ondas cerebrais betas. A gente está no racional e vai falando, que é só aqueles 10% da nossa mente que a gente tem capacidade de alcançar. E daí eles vão falar, 10% tá... Aí eu falo, não, eu quero morar na praia, eu quero me sentir
eu quero ficar lá, ter um trabalho online, para mim já tá tudo certo na minha cabeça. Só que daí, quando a gente coloca para a pessoa, tá, então vamos manifestar isso. Como que você se sente lá na praia? Aí vem o sentir. Aí a pessoa começa a falar, ah, eu vou me sentir deslocada, eu vou me sentir em falta, meu marido vai estar com algum problema. E daí, através da gente cavando, como se fosse cavando, o que está limitando? Aí, por exemplo, uma pessoa fala, ah, daí meu marido, ele não gosta de mar. Aí a gente vai trazendo à tona o porquê que ela não está conseguindo realizar os sonhos dela, porquê que ela não está conseguindo manifestar curas. Esse é o processo do Então, Theta Healing. interessante demais, é um movimento investigativo, né, do que está inconsciente, né? Exatamente. Eu entendi como isso. E aí, cada vertente vai chamar isso de coisa. Na análise corporal, a gente coloca isso, esse tipo de investigação como uma investigação, por exemplo, eles lá chamam de ganhos indiretos, que não Sim. é algo que você inconscientemente escolhe, que Sim. vai estar Mas traz um atrelado, benefício. que acaba que é a mesma coisa, que vai estar atrelado normalmente ao tipo de padrão que você absorveu, falando Então, que todas essas crenças depois elas vão se manifestar, né, de acordo com o que você absorveu de padrão da sua ancestralidade, seja ela visceral. Para quem não entende muito quando a gente toca na ancestralidade, a ancestralidade é pai, mãe e família e sistema inteiro, né? Então, através do que... Porque o seu pai e sua mãe estão manifestando a ancestralidade deles, é quem veio antes. Assim como nós vamos manifestar a nossa ancestralidade para os nossos filhos. Então, desse sim. lugar que a gente olhou os nossos pais, né? O que a gente absorveu ali, vai ser os combinados mentais e emocionais que a gente vai fazer consigo mesmo durante a nossa trajetória, a nossa vida adulta, e sem ter essa consciência, né? Então, às vezes, a gente empaca em determinado local da vida, né? Seja ele profissional, seja ele emocional, seja ele num papel de mãe, né, de maternidade, e não consegue, às vezes, sair dali. Então, nossa, é incrível essa ferramenta que trata só não, né? Que trata essa parte tão traiçoeira, vamos dizer assim, né? Do nosso inconsciente, né? Que são Que as crenças muitas limitantes. vezes, muitas vezes impedem a gente de realizar qualquer que seja o desejo, né? E no lugar Sim. da maternidade é muito frustrante você sentir que, que você caminhou como mulher, como pessoa no mundo, e aí depois você está vivendo um novo papel e que você também não está se sentindo dentro, né? Então, o vazio é enorme. Então, por isso que eu falo que isso aqui é a Tarsila, para a gente trazer para vocês aqui, tanto a minha experiência quanto a dela, para dizer que há caminhos para a gente queimar isso, há caminhos para a gente fazer diferente, há caminhos para a gente trazer a melhor versão. A Tarsila está comigo, é minha amiga, é minha querida, é minha convidada, mas a gente está sempre junto. O nosso servir, tanto aqui conversando com vocês e doando dentro do grupo, dos grupos, né, dentro de um certo limite, mas o nosso trabalho também está à disposição. E no final dessa jornada, a gente vai ter outras novidades, então você vai ser consegue aí acessar aí um pouco dessa sabedoria que a Tarsila trouxe para a gente. Queria agradecer imensamente, vou te devolver a palavra, mas eu queria agradecer imensamente, imensamente a sua disponibilidade, a sua vontade de estar junto, o seu apoio emocional, de amiga, de colega de profissão, de deusa, de mulher. Eu me sinto muito, muito acolhida por você e eu sinto realmente, né, dentro do fundo da minha alma, agradecida por ter te conhecido, por ter me conectado com você, por ter me conectado a essa força que você traz. Então, eu acho que todas as mulheres podem perceber aqui o poder que
o Theta Healing e toda a sua vivência e toda a sua vontade de se curar trouxe para você. Então, meu muito obrigada, minha gratidão, e eu espero que a gente continue caminhando junto, trazendo um pouco da nossa luz para todo mundo que quiser nos ouvir, né? E quiser vir junto com a gente. Com certeza, Laura. Gratidão. Eu também tenho um apreço muito forte por você. A gente parece que estabeleceu uma conexão muito forte por conta dos desafios, por conta das nossas virtudes também. Então, eu agradeço de coração você ter se conectado comigo e a gente ter estabelecido essa amizade. Assim. Mesmo na distância, a gente está muito juntas mesmo. E eu agradeço ao universo por ter colocado pessoas que querem difundir luzes na maternidade, que querem difundir luzes na evolução do ser humano. E eu acredito muito nisso mesmo, que a gente está vivendo uma nova era, é uma transição planetária mesmo, que a gente tem que... a mudança, ela é interna. Então, é nesse lugar que a gente pega e começa a transitar planetariamente. É a mudança interna, começar a vir num lugar de leveza, um lugar de luz, um lugar de eu estou no meu lugar em equilíbrio, para eu conseguir alcançar vibrações melhores, né? Então é isso. Eu agradeço a todas as mulheres também que estiveram aqui com a gente, passaram. E aqui também tem só para comentar aqui, né? Seres Conscientes 1, eu não sei quem é o nome, né? Mas colocou assim, numa fala que eu estava tendo. Perfeito. Confesso que eu não tive o equilíbrio, ou era no meu ritmo causando trauma na criança, ou era no ritmo da criança esquecendo da minha força. Isso, a maioria das mulheres vai passar por isso até achar o ponto de equilíbrio. Nem que dure, às vezes, a infância inteira, às vezes até a adolescência. A gente tem que toda vez se observar mesmo para saber o ponto de equilíbrio disso. E essas técnicas que a gente traz, a Laura comentou, da consciência corporal, o Theta Healing, Reiki, até o Ho Oponopono, que eu uso bastante, elas são ferramentas que estão aí disponíveis para quem quer achar esse ponto de equilíbrio. Então, eu agradeço demais estar fazendo parte desse movimento. É isso. Gratidão, Laura. Gratidão, mulheres, também, que estão aqui. Eu que agradeço também a todas, igual você, a todos, né? A gente estreou hoje com esse movimento, então eu queria convidar para participar dessa jornada com outras mulheres. Eu quero muito, 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 muito que você esteja junto, muito mais do que querer, né? Eu desejo que você se junte a mim e a todas essas mulheres para a gente poder fazer essa força crescer, essa força tomar mais forma, para a gente trazer a nossa melhor versão, tá bom? Mães, mulheres, amigas, para quem você sentir de trazer, de participar junto, de chegar junto nesse movimento, é só convidar, tá bom? Gente, bom dia para vocês, para todo mundo. Obrigada demais de novo, Tarsila. Obrigada a todas as mulheres que participaram. Um grande beijo, gratidão, gente. Gratidão.